O Setembro Amarelo, ele é o tema, ele é um mês que busca aí trabalhar a questão do suicídio, doutor. E a gente sabe da importância desse tema, a gente sabe como é importante desmistificar, trazendo um pouquinho para o cenário, como que está hoje o cenário brasileiro de índice de suicídio, como que o senhor pode definir o suicídio? Então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos. É bastante reconfortante, tratando de um tema tão sério, sobre o qual nós temos tanta responsabilidade, perceber o interesse das pessoas. Bom, o suicídio, na verdade, constitui um grande problema de saúde pública. Então, aproximadamente 90% das pessoas que cometem suicídio têm um diagnóstico de algum transtorno mental associado. Então, isso significa que 10% não tem. E são pessoas que podem tentar ou cometer o suicídio por outras razões. O cenário ele é drástico, ele é terrível. Aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Então, dificilmente nós que estamos aqui não teremos, ou na nossa família, ou de pessoas próximas, algum caso, ou de tentativa, ou de pessoa que de fato chegue a cometer suicídio. Karen, boa tarde. Karen, nós sabemos que não é possível prever, né, o suicídio, mas existem alguns comportamentos, né, que podem nos ajudar na identificação de um cenário preocupante de saúde mental. Quais que são essas identificações? Exatamente, é importante a gente estar atento aos comportamentos, porque muitas vezes a gente foca apenas na tentativa do suicídio, né? Mas existem as ideações suicidas e os comportamentos suicidas. E os sinais que são diretos e indiretos. Então é importante a gente estar atento aos fatores de risco e isso pode nos ajudar a prevenir, né? Então, sinal de impulsividade pode ser considerado um fator de risco, a presença, como o próprio Dr. Hercílio mencionou, de transtornos, alguma doença mental. A tentativa prévia é o principal fator de risco, então 50% dos casos de suicídios consumados já tinham tido uma tentativa prévia. Então, os casos que a gente identifica a tentativa prévia é o primeiro fator de risco aí de alerta para a gente realmente buscar ajuda e oferecer suporte para essa pessoa. As pessoas que tentam suicídio, elas têm um diagnóstico de saúde mental comprometida? Há esse critério ou não especificamente? É como o doutor mencionou, né? Então, 90% dos casos, em torno de 90%, né, existe um diagnóstico de transtorno mental, que seriam a depressão, o transtorno afetivo bipolar, né, a dependência de álcool ou a dependência de outras substâncias químicas, transtornos de personalidade e esquizofrenia. Esses são os principais transtornos aí associados também às mortes por suicídio. Quais são as principais dificuldades, as principais barreiras nesta identificação de um possível suicida? Primeiramente é o tabu, né? A gente tem medo de tocar num assunto que nós não sabemos o que fazer com ele. Então isso impede da gente identificar. Então muitas pessoas estão sofrendo, a gente talvez identifique algum sinal de alerta, né? Como por exemplo, eu não tenho mais vontade de viver, eu tenho presença de desesperança, eu não tenho perspectiva de vida, mas muitas das vezes é ignorada essa fala. Uma outra questão é a questão religiosa, né? Então o suicídio por muito tempo na nossa sociedade, e isso ainda é muito forte, muito presente, ele é considerado pecado, ele é considerado algo que em algumas religiões pode trazer um sofrimento depois, né, da morte, enfim. Então isso faz com que as pessoas acabem enxergando de uma forma não racional. São alguns fatores aí que prejudicam a detecção. E acho que a abordagem de uma forma errada, até pela mídia muitas vezes, né? A gente precisa falar com responsabilidade no tema, porque quando a gente fala com irresponsabilidade, isso acaba gerando problemas ao invés de soluções, e isso faz com que o tabu aumente, né? Porque aí existe a crença de que falar sobre é prejudicial e pode incentivar, o que não é verdade. Então, mostrar as cartas que muitas pessoas deixam, o jeito que ela foi, né, dando os sinais, deixar isso aberto, não é uma forma de incentivo? Não, nunca é. Na verdade, isso
pode ser um gatilho. Nunca é adequado ter esse tipo de atitude. Então, a gente pode tocar no assunto, a gente deve tocar no assunto, até porque o fato de a gente falar sobre isso, a gente abre espaço para a pessoa externar o que ela está sentindo e a gente poder identificar e ajudar, mas assim, a gente expor fotos não é adequado, a gente mostrar essas cartas, como você mencionou, não seria adequado. Na verdade, o suicídio ele acontece quando alguém está em sofrimento e precisa de ajuda, né? Não é um ato heróico, não é um ato de covardia e não deveria ser um tabu. Na verdade, deveria abrir os nossos olhos para a gente realmente estar atento à problemática e fazer algo a respeito. O meu ex-marido, ele tomou algumas cartelas de comprimido, eu não sei quanto foi. Depois que passou tudo, chamou o SAMU, né, resolveu, ele falou que não tentou suicídio. Ele fez isso para chamar a atenção das nossas filhas e da família do lado dele. O que eu faço? A gente precisa tomar cuidado? Foi para chamar a atenção ou ele tentou mesmo esse suicídio? Esse é um dos grandes mitos que existem quando se fala em suicídio. A pessoa que ameaça, quem fala não faz, né? E não é assim. Na verdade, hoje nós sabemos que quem fala, faz, de fato. Quanto mais a pessoa fala daquele assunto, mais provável que aconteça nos dias subsequentes alguma tentativa, não é? Então, nós sempre levamos muito a sério. Uma pessoa que toma uma quantidade a mais de medicações, isso pode ser com diversas intenções, desde não consigo dormir, hoje eu vou tomar mais, e enche a mão de remédios e toma o remédio. Ou ainda vou chamar atenção e tomo o remédio. Ou ela pode ter uma ideia clara, vou tomar o remédio porque eu quero o suicídio. Então, tem que se levar muito a sério. Essa pessoa, claro, tem que ser conduzida para ajuda, ponto super importante. Nós vamos falar de algumas ações, não é, intervenções possíveis, mas sim, é algo para se valorizar ao extremo, porque mesmo para chamar atenção, a pessoa de fato pode ter um resultado que é a morte. Eu gostaria só de complementar, eu acho que muitas das vezes as pessoas se envergonham também de ter feito uma tentativa, né? Então pode ser uma justificativa racional que ele encontrou, mas a gente precisa levar a sério. E algumas outras tentativas de suicídio não são totalmente diretas, né? Eu vou tentar tirar a minha vida. Muitas vezes isso não acontece dessa maneira. Muitas vezes o fato de a pessoa ter indicação de uso de uma medicação e deixar de prestar o autocuidado é uma forma também de não ter interesse mais na vida, é uma forma de realmente tentar não agir contra si, mas talvez tirar a própria vida. Doutor, aproveitando, muitas pessoas têm dúvida com relação às doenças de saúde mental, né? Então, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, confundem muito aí esses diagnósticos. O senhor poderia esclarecer a diferença entre ansiedade, depressão, claro, esquizofrenia, transtorno bipolar? Claro, considerando esse recorte do suicídio, todos os transtornos que foram citados, eles de fato cursam com risco maior de suicídio, assim, para as pessoas acometidas. Por exemplo, entre pessoas deprimidas, o risco de ocorrência de suicídio é de 4%, muito maior do que na população em geral. Entre pessoas com transtorno bipolar, até 8%, dependência do álcool, de 5 a 8%. Então, ter um transtorno mental desses associado é, de fato, um fator de risco que acrescenta uma maior vulnerabilidade. Falando um pouco dos transtornos, dentre os mais frequentes, então, a depressão é um transtorno, como todos sabem, que acomete de 15% a 20% da população, muito comum. A depressão é um estado de profunda tristeza que se mantém por um período mínimo de 15 dias, de maneira ininterrupta, e que vai comprometendo essas funções. A pessoa já não consegue mais fazer suas atividades, não consegue mais se alimentar bem, dormir bem, se relacionar. Então, vai havendo uma paralisação progressiva com um sintoma depressivo. O transtorno bipolar, que é um outro transtorno também do mesmo capítulo da depressão, também um transtorno do humor, a pessoa tem fases deprimidas, conforme eu falei, com essa síndrome que eu descrevi, e outras fases que ela tem ao contrário, momentos de euforia, de agitação, insônia. Então, é o que se chama bipolaridade. A pessoa com transtorno bipolar tem essa flutuação. Ela não tem um humor estável. Também é um transtorno
bastante grave, que as pessoas têm que fazer tratamento contínuo, né, não podem interromper. Simplificando bem, a esquizofrenia é aquele transtorno em que as pessoas têm ocorrência de delírios, muitas vezes persecutório, alucinações auditivas, podem ouvir vozes. E por último, eu chamo a atenção de um transtorno que também é super comum na população, que é a dependência do álcool. E, digamos, como meio de prevenção do suicídio, identificar a dependência do álcool e proteger as pessoas do álcool é uma das maiores intervenções de saúde pública que podem ser feitas, porque o álcool ele gera quadros depressivos e aumenta muito o risco de suicídio. Muito comum, né, vocês sabem de casos, e nós ouvimos com muita frequência na mídia, de pessoas que, por exemplo, bebem, misturam bebidas com remédios e aí acabam morrendo. Então, considerar esses transtornos, como eu disse, até 90% das pessoas têm um transtorno, e quando nós falamos em prevenção, é um consenso mundial de que assim, atender as pessoas rapidamente, fornecer acesso a bons tratamentos, é uma das maiores atitudes de prevenção do suicídio. É diferente? A medicação é diferente e o tratamento também é diferente? Os transtornos de personalidade, como eles dizem respeito, digamos, a alguns traços que são constitutivos nossos, enfim, de caráter, de temperamento, eles não respondem tão bem à medicação. Então, por exemplo, para um paciente que tem transtorno borderline, o remédio pode até diminuir um pouco essa impulsividade, mas ele não é tão efetivo. É diferente de quem tem, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, que o remédio funciona bastante bem. O remédio faz a pessoa melhorar mais rapidamente dos sintomas. Se ela tem, por exemplo, um humor deprimido e ideação suicida, dentro de uma depressão, ela pode melhorar e aquilo desaparece. Se é um esquizofrênico que ouve a voz desaparece com a medicação. Nos transtornos de personalidade, esse é o grande desafio. A resposta à medicação não é tão boa e o principal recurso que nós temos é a intervenção de psicoterapia, que, claro, vai trazer resultados, mas a psicoterapia precisa de um tempo de trabalho. Muitas vezes vai trazer mais resultados no médio e longo prazo. Então, é mais ou menos assim que a gente entende. No caso de bipolaridade, ele se encaixa em qual tratamento? Então, o transtorno bipolar, quando é, claro, bem diagnosticado, ele tende a responder bem às medicações. Tanto que nós temos, já muito bem documentado, estudos científicos, o transtorno bipolar ele tem uma coisa muito característica, que tem uma medicação que assim, funciona muito bem, os pacientes respondem muito bem, que é o carbonato de lítio, não sei se vocês já ouviram falar. Então, nós temos estudos, como o carbonato de lítio já é uma medicação usada para pacientes com transtorno bipolar e conhecida já há décadas, nós temos estudos muito bem feitos mostrando que pacientes com transtorno bipolar que usaram lítio tiveram um risco muito menor de suicídio em relação aos que ficaram sem tratamento. Na verdade, dentro desses transtornos considerados graves, realizar o tratamento, como eu falei, vai melhorar o prognóstico, né? E esses transtornos eles têm que ser tratados por uma equipe multiprofissional. Então, atenção, claro, psiquiátrica com a medicação, psicológica no acompanhamento de psicoterapia, sim, o acompanhamento familiar, que é fundamental para essas pessoas, e todo um arcabouço, assim, terapia ocupacional, suporte social, são todos os elementos que vão trazer uma melhora do prognóstico. E por que acontece isso? A pessoa tem uma vida muito difícil, uma criação horrorosa desde nenezinho, ou já nasce com essa predisposição, alguma coisa errada no corpo? O que acontece? Sempre nós dizemos que tem um componente multifatorial, então nós temos diversos fatores associados. Nós temos um fator biológico, por exemplo, para pessoas que têm esquizofrenia e transtorno bipolar, se eu tiver um pai que tem transtorno bipolar ou esquizofrenia, a chance de eu ter também é 25%. Se eu tiver um pai e uma mãe, é 50%. Então, sim, tem um componente genético importante, mas certamente que tem também os fatores ambientais, em que família que essa pessoa cresceu, como ela ficou vulnerável às condições do meio que ela vivia, ela teve uma boa nutrição, ela foi submetida à violência, ela teve acesso à educação. Então, é um conjunto tão grande de fatores, ela passou por situações de estresse depois na vida, ela sofreu abuso, não é? Então, todos esses fatores têm que ser considerados, porque é justamente na interação de todas essas variáveis
que uma pessoa acaba apresentando um transtorno. Né? Alguns vão ter, claro, uma predisposição genética mais forte, outros uma predisposição ambiental mais forte, mas todas elas podem se manifestar, de fato. Né? Doutor, por que acontece da pessoa que faz tratamento, sempre tratamento, toma a medicação, e de repente volta com a doença? Todos os transtornos ou doenças que nós tratamos, em que as pessoas têm que fazer um tratamento sem prazo, tomando uma medicação todo dia, às vezes vários comprimidos por dia, é uma reação humana, a certo momento, deixar de fazer o tratamento. Tem um outro ponto que é de acordo com a própria natureza dos transtornos. Algumas vezes, pessoas, mesmo fazendo direitinho o tratamento de manutenção, tomando os remédios, ela pode passar por situações de vida que, digamos, é como se a medicação não desse conta de segurar uma nova crise. E daí a pessoa volta a ter crise mesmo fazendo o tratamento corretamente. Então, nunca assim, uma pessoa que tem um transtorno grave, isso está resolvido. É algo que precisa de um contínuo acompanhamento. E ao longo da vida, certamente que nós poderemos ter oscilações, que aí tem que ser tratadas em cada momento. Eu tenho vários amigos, eu teve um amigo meu que ele foi detectado com depressão e tudo mais. E aí tem um outro, que esse amigo que teve depressão falou, pô, eu tô achando que ele tá com indício de depressão. Como é que a gente pode ajudar ele, até incentivar ele a procurar uma ajuda, sei lá, alguma coisa, para a gente estar ajudando ele a combater para ver se realmente tem, se dá para diagnosticar e tudo mais? Então, tentando quebrar inicialmente um pouco desse conceito de que aquilo que acontece com ela é algo bizarro, é algo estranho. Não, é comum. Pode até acontecer até com 20% das pessoas, mas que tem tratamento, que as pessoas podem melhorar. Então, colocar justamente essa pessoa num contexto de não se perceber como um estranho, de perceber que ele tem, claro, como chegar a um tratamento e se recuperar. Outra coisa que é fundamental é, se nós dizemos para ele, olha, você precisa ir procurar ajuda, liga lá e marca, tá? Ou vai lá no posto de saúde e passa lá numa consulta. E aí você vai embora. Pode ser que ele ligue? Pode ser. Mas nós sabemos que se você pegar o telefone junto com ele, ligar e falar, olha, vamos lá, vamos ligar, eu vou com você, a gente vai lá no dia, né? A chance de, nesse segundo caso, dar certo é muito maior.